Olá a todos, quem está falando, professor Hércules. Na aula de hoje, vamos falar a respeito das combinações e dos problemas de análise combinatória. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos desta aula: resolver problemas de contagem relacionados com combinações. Diferenciar combinações de arranjos e de permutações. E resolver os problemas de análise combinatória que irão envolver tanto as combinações, os arranjos e as permutações. Combinações simples. Agrupamentos simples, nos quais dois grupos diferem entre si apenas pela natureza de seus elementos, são chamados de combinações simples. Reparem que eles diferem apenas pela natureza. Então, AB é diferente de CD pela natureza dos seus elementos. JM e MJ, eles são considerados iguais, né? Eles não são diferentes, pois ela é a mesma dupla, né? João e Maria ou Maria e João, mesma dupla. Paulo, Ana e Bia, ou Bia, Paulo e Ana, o mesmo grupo, eles não são diferentes, eles são iguais, tá? Ou seja, a ordem, né, não é importante quando você está falando das combinações, porque as combinações referem-se a grupos, tá? E o grupo é o mesmo, independente da ordem. Cálculo das combinações simples. Calcula-se o número de combinações simples pela fórmula, pela relação, né? C de combinação, MP, igual a essa fração, m fatorial sobre p fatorial vezes m menos p fatorial. É uma fórmula que vai ser bastante usada no cálculo das combinações. Situação 1, vamos calcular a combinação 7 tomado 2 a 2. Né? Ou seja, com 7 pessoas, de quantas maneiras diferentes podemos formar grupos de 2 pessoas, né? De 2 em 2. Substituindo, então, o 7 e o 2 na fórmula, 7 fatorial dividido por 2 fatorial e 7 menos 2 fatorial. Reparem que o 7 menos 2 fatorial vai dar 5 fatorial, então eu vou abrir o 7 até chegar no 5 fatorial para simplificar. Ficou então 7 vezes 6, que é 42, dividido por 2, 21. Vamos agora a um problema. Numa circunferência há 8 pontos distintos, né, na circunferência. Quantos triângulos distintos serão formados com os vértices desses pontos, tá? Então, o triângulo ABC é o mesmo do CBA, por isso que é uma combinação, ok? Então, os triângulos têm que ser distintos, então eles têm que diferenciar apenas pela natureza. Então, o que nós temos? Nós temos aqui que o M vale 8, que são 8 pontos, e o triângulo é formado por 3 pontos, então o P é igual a 3. Então, substituindo, vamos calcular a combinação 8 para 3. 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5 fatorial. Novamente aparece o 5 fatorial, então eu vou abrir o 8 até chegar no 5 fatorial, para simplificar o 5 fatorial. Tá? Lembrando que o 3 fatorial resultou em 6, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, foi simplificado o 6 e o 5 fatorial, ficando apenas 8 vezes 7, 56. Então, são 56 triângulos a resposta. Os problemas de análise combinatória.
Então, para resolver os problemas de análise combinatória, né, que é o nosso tema central, primeiramente a gente tem que identificar o tipo de agrupamento que o problema está se referindo. Então, nós temos aí praticamente 3 tipos de agrupamento. Então, o problema ele é de arranjo simples se 2 agrupamentos diferem entre si pela natureza ou pela ordem de seus elementos. Então, no arranjo, a ordem é fundamental. São os casos de competições onde primeiro colocado é diferente de ser segundo colocado. Então, nós temos aqui, ó, o 13 é diferente do 45 pela natureza, né? O 1 é diferente do 4, o 3 é diferente do 5. Já o 13 é diferente do 31 pela ordem. Então, aí tudo são casos de arranjo simples. O problema ele é de permutação se ele é de arranjo, ou seja, se a ordem é fundamental, é importante. Né? A única diferença é que no arranjo, né, ou melhor, na permutação, a taxa é igual ao número dos elementos. Então, os anagramas são os problemas de permutações que são mais utilizados, são os problemas mais comuns, onde a gente vai apenas invertendo a ordem das letras. Um outro tipo de problema que nós vamos ter são os problemas de combinações. Né? O problema é de combinação se 2 agrupamentos de mesma natureza não diferem pela ordem de seus elementos. É geralmente quando nós trabalhamos com grupos. Né? Quando a gente trabalha com grupo, o importante é estar no grupo, mas não há uma ordem dentro do grupo, ok? Quando trabalha com time, né? Escalação, ok? Então, no caso, eu coloquei como exemplo que o triângulo ABC é igual ao triângulo BCA. É o mesmo triângulo, tá? Não mudou nada. Então, aí que a gente tem que ver qual dos 3 tipos de problemas nós temos para ter o raciocínio correto e usar a relação certa no cálculo, né, dos agrupamentos, ok? Pessoal, chegamos ao final desta aula. Falamos então das combinações e, no modo geral, dos problemas de análise combinatória. Então, para resolver os problemas de análise combinatória, você vai estar revendo também a aula anterior, que nós falamos dos arranjos e das permutações, ok? Procurem fazer os exercícios propostos e participem dos plantões para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para todos vocês e até breve.